espero que sim. Sou o professor Alessandro, professor de Língua Portuguesa, Literatura e Redação para Enem, para concurso público, tá? Mais uma vez eu agradeço ao Papai do Céu, a Deus, por essa oportunidade de preparar esse vídeo para você. Você que vai fazer a prova de Língua Portuguesa e a banca é a Consulpan, ok? Então, seja para a Prefeitura de Moju, seja para onde for. Então, essa banca, ela costuma ganhar licitações, né, das prefeituras, e ela tem uma prova curiosa. Eu achei interessante a prova dela, porque ela trabalha bastante com gêneros textuais, tá? Então, nesse vídeo de hoje, mais um que eu preparo para você, porque você está me ajudando nesse crescimento exponencial desse meu mais novo canal no YouTube, tá, gente? Então, eu vou comentar para você nesse vídeo hoje o quê? Tá? Questões de língua portuguesa, que servem para o nível médio, mas também para o nível superior, tá? Então, é uma banca, tá? Que não tem questões muito complexas, mas é claro que você tem que estudar, porque aí, né, como eu já apresentei um vídeo comentando prova de nível fundamental, do médio e superior, tá, gente? Esse não é o vídeo final. Você ainda vai ter mais vídeos aqui no meu canal, por isso eu só peço que você continue se inscrevendo, ativando o sininho, que você vai receber sempre novidade aí quando estiver disponibilizada, tá ok? E também outras aulas que eu estarei preparando para você, tá, gente? Então, que depender de mim para ajudar na prova de língua portuguesa, eu estarei fazendo. Então, desde já, eu desejo que você tenha mais uma excelente aula e que assim eu continue ajudando a você, tá? Nessa sua aprovação aí, que eu tenho certeza e fé em Deus que ela é iminente. Então, desde já que você tenha mais uma excelente aula com o professor Alessandro. Só aumentar aqui a imagem, tá? Pronto, tá? Só reiterando aí, tá, gente? Quem ainda não se inscreveu no meu canal, tá? Peço aí para você se inscrever, deixar seu like, seu comentário, sua sugestão, tá? Aqui tem questões de nível médio, tem algumas que servem para o nível fundamental, mas a prova do nível superior, né, do Instituto Consulplan, ela é um pouquinho parecida com a do nível médio. Tem algumas questões que vão servir. Claro que o nível superior tem um pouquinho mais de dificuldade, certo? Aqui me siga lá no Instagram também, tá? Você vai estudar para concurso público, com certeza eu estarei aqui para ajudar você. Bom, gente, eu tirei as duas questões de interpretação de texto dessa banca, para a gente abordar mais os assuntos, né, que costumam cair, assuntos que corriqueiramente vão aparecer, inclusive nessa prova aí que se aproxima. Então, olha só, nessa questão 3, você pode até pensar, o professor está escolhendo as provas? Não. A prova que eu pegar, a prova que você for pegar para trabalhar, você vai ver que esse é um assunto, tá, que o Instituto Consulplan costuma cobrar. E está aí, mais uma vez, uma questão de verbo, tá? Então, isso aqui está no seu edital, questão de modo e tempo, tá? Nos outros vídeos que estão na playlist Concurso Público de Moju, você vai encontrar mais detalhes, com mais informações aqui. Hoje eu vou tentar ser um pouquinho mais objetivo, tá, gente? Eu não vou detalhar tanto, até porque eu já expliquei em outras aulas. Então eu peço, se você ainda não assistiu, assista lá. Inclusive tem um vídeo aí que eu coloquei com bastante teoria, com suporte aí para você revisar e lhe ajudar a entender esse conteúdo. A questão diz assim: o verbo ficar aparece conjugado no texto, no primeiro parágrafo. Ficaram cicatrizes. Indique o modo e o tempo a que pertence este verbo. Então, de cara, nós já vamos eliminar aqui essa questão, essa alternativa A. Por quê, professor? Porque o verbo jamais está no modo subjuntivo, que é o modo da hipótese, que é o modo que apresenta o quê? Quando a frase apresenta a suposição, hipótese, dúvida, né? Então, se o professor ficasse, se o professor chegasse, se um aluno corresse, investigasse, então não é esse caso. Aqui de cara a gente já vai eliminar daqui. Nesse caso, o verbo está no modo indicativo, tá? Por quê, professor? Porque ele expressa certeza, esse aspecto aí, nessa oração aqui, a gente tem uma informação precisa, ficaram cicatrizes, tá? Então, nesse caso, é um verbo que está nomeando uma ação que está no passado, então já vamos eliminar também a alternativa B aqui, porque não está no futuro, tá? Muito menos do presente. Então, nesse caso aqui, ó, só sobram, ó, pretérito perfeito e presente. Evidente, tá?
é evidente que talvez você poderia ter uma dúvida em relação ao presente, mas veja só, é diferente. Se tivesse ficam cicatriz, ou seja, o verbo estar nomeando uma ação que acontece no mesmo momento da fala da escrita, aí seria presente. Mas nesse caso não. Aí olha só aqui, ó, interessante, ó, tá? Tem o pretérito perfeito e tem o pretérito imperfeito, certo? Então é muito importante você tirar essa dúvida, não ter mais dúvida a respeito desse tempo verbal. Então olha só, pretérito imperfeito, quando o verbo ele expressa, ele nomeia uma ação que está no passado, mas ela não acabou. Então, não é uma ação acabada, é um ato contínuo, vamos dizer assim. Então, quando eu digo o professor explicava os conteúdos, o aluno estudava os conteúdos. Então, esse tipo de construções, estudava, ele expressa algo que não acabou, é como se tivesse contínuo no passado. Agora, o pretérito perfeito não, tá aqui, ó. Ficou, ficaram cicatrizes, ou seja, o verbo está nomeando uma ação que aconteceu no passado, mas não expressa continuidade, não expressa ato contínuo, ou seja, é uma ação acabada. Então, essa é a diferença do pretérito perfeito para o pretérito imperfeito. Então, não esqueça, deu a ideia de continuidade no passado, imperfeito. Deu a ideia de que algo acabou, pretérito perfeito. Então, nesse caso, a alternativa correta é a alternativa C, tá? Dessa questão que trata de modo e tempo verbal, né? Então, nós temos o modo indicativo, subjuntivo e imperativo, e nós temos os tempos principais, né? No caso, o presente, o pretérito e o futuro. Questão de número 4. Só reiterando, professor, cadê as outras questões? As duas de texto eu tirei para a gente ser mais objetivo. Questão de número 4. Tá? O termo destacado exerce a função de objeto direto. A não ser, ou seja, exceto. Então, muito cuidado. Você vai procurar, nesse caso, onde o termo destacado exerce a função ou de objeto indireto ou que não seja, no caso, de objeto direto. Então, vamos lá. O que é o objeto direto? Tá? Eu tenho aqui, vamos lá, o Alessandro, vou colocar esse exemplo aqui, ó. Come pão. É isso? Beleza. Então, vamos lá. Quem come, come alguma coisa. Não é isso? Então, esse verbo aqui, ó, ele não tem sentido completo. Também em outra aula eu detalho mais sobre esse assunto aí, viu? Se você ainda não viu, assista. Tá? Esse verbo, por si só, ele não tem sentido completo. Então, ele vai precisar de um complemento, tá? Então, nesse caso, o que vai acontecer? Quem é que completa o sentido do verbo come? É a palavra pão. Então, sintaticamente, o substantivo pão, ele vai receber o nome de objeto, tá? O que é o objeto na língua portuguesa, meu povo? É o complemento do verbo. Nesse caso, aparece alguma preposição aqui? Não. Então, o objeto vai ser direto, logo, o verbo também vai ser. Então, vou chamar esse verbo come de verbo transitivo direto. Eu vou chamar de verbo transitivo direto, correto? Então, olha só, o objeto vai ser chamado direto porque não vem precedido, não aparece preposição. Diferente, se eu colocar aqui, ó, tá? Valentina gosta. Aí eu vou completar aqui, ó. Você, ó, pode fazer esse exercício aí, ó. Quem gosta, gosta. Aí veja, já vai aparecer aqui, ó, tá? Essa palavra. Então eu vou colocar aqui, ó. A Valentina gosta de açaí. Então veja que nesse caso, quem é que completa o sentido do verbo gosta? Tá? São as palavras, nesse caso, de açaí. Ou seja, nesse caso eu tenho o objeto, porque eu tenho objeto. Por que eu tenho objeto? Porque eu tenho palavras que completam o sentido do verbo. Só que nesse caso aparece a preposição. Então vamos lá. A questão quer, vamos lá. O termo destacado, qual desses termos aí foram destacados que não exercem a função de objeto direto, tá? Olha o exceto aqui, ó. Letra A. Esse quadro acentua a importância de se expressar. Acentua o quê? A importância. Professor, esse A é preposição? Não.
Veja, esse a, ele é um artigo feminino que acompanha aqui o substantivo, nesse caso, importância. Então, esse quadro acentua. Quem acentua, acentua o quê? Tá? Alguma coisa. Então, nesse caso, a alternativa A também exerce a função de objeto direto. Então, a alternativa A não nos serve, porque a gente quer aqui não seja, ou seja, o exceto. Muito cuidado com essas expressões, com essas palavras, quando aparecer no comando. B. Que nosso judiciário não desrespeitou essa pretensa determinação. Então, aqui eu tenho objeto, tá? E antes do objeto, aqui eu tenho artigo, e aqui eu tenho objeto, e aqui nesse caso, precedido antes do objeto, nesse caso aí, nós temos o que? Um pronome, ou seja, não é preposição. Logo, também nós temos aqui o objeto direto, portanto, a alternativa B não nos serve. Alternativa C. Em vez de chutar a primeira frase que vem à cabeça, opa, olha só, o verbo vem, ele exige depois dele, olha só, o a preposição, certo? Aí o que acontece? Depois desse termo aí, qual é a palavra que veio? Então nós temos o substantivo cabeça. Só que observa que nós temos uma crase. Por que nós temos uma crase? Porque nós temos o a preposição exigido pelo verbo vir, que está conjugado no vem, tá? Esse a que ele vai aparecer por causa do verbo aqui, tá, gente? Regência, o verbo exige. E como nós temos um substantivo do gênero feminino, nós vamos ter o a que acompanha o substantivo cabeça. Aí essa fusão desses dois as aí é o que forma o que nós chamamos de crase, ok? Então, nesse caso, ó, eu tenho a preposição no objeto, tenho. Aí você vai dizer tem, professor. Então, significa dizer, tá? Significa dizer, deixa eu voltar aqui, me atrapalhei um pouquinho. Vamos lá, aqui, beleza. Certo? Então, significa dizer que o objeto vem precedido de preposição. Então, nesse caso aqui, nós não temos objeto direto, e sim o objeto indireto. Deu para entender? Tá? Não esqueça, esse aqui ele é craseado porque significa que eu tenho ou um verbo ou um nome que exige uma preposição e depois eu tenho um substantivo do gênero feminino que vai permitir que seja acompanhado do artigo feminino. Então, logo, tá? Nesse caso aqui, nós não temos objeto direto em si, objeto indireto, então é o exceto, é a exceção. Alternativa D, a alternância no governo que agora teremos, configura uma troca de papéis, ou seja, nesse caso, eu só tenho aqui um artigo definido, aliás, indefinido, perdão. Então, nós não temos uma preposição, portanto, nós temos o objeto direto, ok? Questão boa. Eu vejo alguns comentando, eita, professor, tomara que a questão seja assim, nesse estilo. Olha, as questões da banca do Instituto Consulplan de Português não são complexas. Banca pequena não tem questões complexas de português. Quando ela tenta fazer questão complexa, normalmente os caras vacilam e acabam anulando a questão. Então é nesse nível aí, tá? Que você tem certeza que você está estudando, está treinando, você vai conseguir tirar uma pontuação boa. Basicamente é o que cai, tá? Então vamos lá. Leia a tirinha. Aí a banca tem esse tipo de questão aqui, né? Coloca a tirinha e logo embaixo coloca lá os textos com as suas lacunas. Durante a manhã, possibilidade de cardigans em todas as regiões. À tarde, glitter e babados sopram do oceano. À noite, em todo o estado, risco de bermudas leg e croques com meias. Tá? Então, nesse caso aí, você deve preencher corretamente as lacunas das frases acima, nessa ordem. Tá? Então, vamos lá. Durante a manhã, você colocaria o a craseado ou só o a? Então, aqui, muito cuidado. Nesse caso aqui, ó, presta atenção, manhã é um substantivo, certo? Manhã é uma palavra que está nomeando, presta atenção, que está dando o nome de um período de tempo, ok? Ou seja, por ser um substantivo, nesse caso, o a aqui é um artigo feminino, logo, tá? Ele vai ficar dessa forma aí, ó, é um artigo feminino, beleza? Então, olha só, já descartemos a
Já descartemos a C. Só sobraram essas duas aqui, ó. Isso ajuda, questão por eliminação, para você tirar as dúvidas, tá? Vamos lá agora. Deixa eu só atender a minha filha aqui, que toda vez que eu vou preparar uma aula, ela aparece. Parece que era fareja, cara. É incrível, meu irmão. Deixa eu atender aqui, senão eu não deixo eu dar aula. Esse aqui. É vermelha. Eu não achei, não. Vermelho. É vermelha. Não tá feio. E parece que é dois. Então vamos lá. Próximo. Aí bem aqui, né? De novo. Durante a manhã, possibilidade de cardigans em todas as regiões. De novo, nesse caso aqui, nós vamos ter o as, artigo feminino no plural, para concordar com o substantivo, com o nome regiões, certo? Então, nesse caso, já temos aqui, ó. Primeiro A, segundo A. Aí você vai dizer, eita, professor, mas está a mesma coisa, a B e a D. Vamos continuar. À tarde, glitter. À noite, aqui. Aqui que vamos tirar a questão. Nesse caso aqui, ó. Nesse caso aí, ó. Nesse caso aqui, ó, à tarde e à noite, preste atenção, ó. Aqui nós temos, tá, adjuntos adverbiais de tempo, tá, gente? Então, presta muita atenção nisso aqui, que a banca não colocou, isso atua. Isso aqui confunde muita gente. Então, quando eu digo assim, ó, à noite é uma criança, por exemplo, né? Essa frase aí todo mundo conhece. À noite é uma criança. Presta atenção, ó. Noite é um substantivo. Logo, eu tenho um artigo feminino que acompanha a palavra noite. Agora, quando eu digo assim, ó, à noite, eu preparo as aulas, por exemplo. Então, veja só. Aqui é um substantivo? Você vai dizer, não, professor. Nesse caso aí, nós temos o adjunto adverbial, ou seja, que é o advérbio, que são locuções adverbiais, ou seja, são circunstâncias, modificadores, nesse caso aqui da oração, que expressam tempo. Então, olha só, obrigatoriamente essas expressões sempre vão vir craseadas. Aqui não, olha, tá? Então, quando eu digo aqui, amanhã, não é isso? É o período antes da tarde. Que coisa, né? Que criatividade. É só para você entender. Tá aí, ó. De novo, eu tenho esse artigo e que acompanha o manhã, o nome manhã, porque ele é um substantivo. Tá, gente? Quem é que acompanha o substantivo? Normalmente é o artigo e outras classes de palavras. Agora, ó. À tarde vai chover em Belém. Ou seja, aqui, ó. Então, presta atenção. É uma locução adverbial, ou seja, um adjunto adverbial que expressa tempo. Então, basicamente, é o que acontece aqui, ó, aqui e aqui. Então, nesse caso, vamos lá. Letra B, nós temos A, C também. Letra B, D também, perdão. Letra B, nós temos as e nós temos as também na D. Aí, vamos lá. Letra B, nós temos crase aqui e aqui na D nós não temos. E na letra B nós temos crase aqui e na letra D nós temos, né? Então, nesse caso, a alternativa correta aí é a alternativa B, tá? Então, anota isso aí, não esqueça, porque a banca colocou isso aqui, que é algo que ela gosta de confundir. Isso aqui confunde muita gente. Mas eu tenho certeza que aqui você entendeu de uma vez por todas a tirar essa confusão, né? De manhã, de noite, de tarde. Então, entenda, quando for adjunto adverbial, crase. Quando não for só substantivo, tá? Nós não temos a crase. Questão 6. Continuando. Segundo Bakhtin, os gêneros textuais são as recorrências relativamente estáveis que circulam numa esfera social para cumprir uma determinada função. Assim,
apresentam diálogos do cotidiano, enunciados da vida pública, institucional, artística, científica e filosófica, e podem funcionar como correios de transmissão entre a história da sociedade e a história da língua. Os gêneros textuais são, portanto, responsáveis por organizar a experiência humana, pois nos possibilitam meios pelos quais vemos, interpretamos e agimos sobre o mundo. Diante disso, baseando-se no cartoon acima, tá? No cartoon ao lado, a que gênero textual o cartoon faz referência na esfera discursiva jornalística? Vamos lá, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, pronto. Presta atenção aqui, viu, gente? Previsão da moda. Ou seja, ela está fazendo uma relação de intertextualidade com qual gênero textual que você encontra nos jornais. Né? Tá aí a moça, aí você vai lembrar, professor, uma dessas não erraria. Exatamente, tá? Mas veja que a banca ela tenta te induzir ao erro. Ó. Então, nesse caso lá, o cartoon, viu? É o cartoon que nós vimos agora aqui, ó, voltando, é isso aí, ó. Pela estrutura, né, dele, pelas características dele. Ele é um editorial? Aí eu vou dizer para você, não. O que é um editorial? É um texto argumentativo escrito em parágrafos que expressa a opinião do jornal acerca de um determinado tema. Então, isso aqui está fora. Tá? O editorial é parecido com um artigo de opinião, só que a diferença é que o editorial é a opinião do jornal. É um texto argumentativo escrito em parágrafos. Tá? B. Aquele cartoon lá, ele está nos fazendo referência a classificado, aí você vai dizer, não, professor, senão estaria vendo uma casa e tal, assim. Exatamente. Então, a alternativa B não é. C, previsão do tempo. Pronto. Tá? Então, o cartoon acima faz referência a que gênero textual na esfera discursiva jornalística? A previsão de tempo. Enquete não, porque não tem também nenhuma característica de enquete. Mas vejam só, todos esses textos aqui são chamados gêneros textuais porque eles são encontrados no dia a dia e apresentam uma das sequências tipológicas: narrativa, descritiva, dissertativa, expositiva ou argumentativa, não é isso? Dialogal e injuntiva, ok? Então, a alternativa desse caso aí é a alternativa C, a alternativa correta, tá? Previsão do tempo. Alguma dúvida? Só botar lá, olha, tá aqui, ó, previsão da moda. Ou seja, nesse caso, tá falando de moda, faz uma intertextualidade, né, uma paródia com a previsão do tempo. Tá? Então, a gente não está falando de chuva, a gente está falando de moda nesse caso, mas as características aí desse gênero textual tem tudo a ver com a previsão do tempo, ok? Eu espero que você esteja entendendo, tá? Essa é a forma que eu encontrei para lhe ajudar. Só reiterando, gente, inscreva-se no meu canal, deixa aí o seu like, seu comentário, sua sugestão, compartilha. Tá? Tem gente pedindo mais questões de nível superior, vai ter mais questão, não parou por aqui, entendeu? Até o dia da prova eu vou estar preparando mais questões para vocês aí, certo? A gente vai estar trabalhando aqui, independente do ano da prova. Isso aqui é de 2019, independente do ano, tá? Vocês vão perceber que a banca ela tem uns assuntos que sempre caem. Não são... a banca não tem questões complexas. Como eu falei, banca pequena é assim mesmo, certo? Mas independente disso, eu estou ajudando vocês aqui, ok? Inscreva-se, deixe seu like, seu comentário, compartilha. Essa é a forma que eu estou encontrando de retribuir aí o que vocês estão fazendo por mim. Questão 7, já caminhando para o final. Em Venezuela e Brasil, enfim, juntos, o termo destacado identifica uma circunstância de modo, B, finalidade, C, causa, D, tempo. Então, vamos lá, gente. Presta atenção, ó. Enfim, ó. Ok? Enfim, juntos. Professor, existe esse enfim? Existe, tá? Esse enfim, de alguma forma, se você conseguir escrever ele separado, existe. Um E mais com M, nesse caso aí. Mas, notadamente, é essa expressão aqui, tá? Que existe. Então, não é separada, é junta. É como o por fim, só que no caso é separado. Certo? Modo não, gente. Por que não é modo? Porque o que é que expressa modo? É a maneira que a pessoa, vamos dizer assim, ou
o substantivo ou sujeito, né, faz alguma coisa e tudo mais. Então, nesse caso aí, nessa questão de número 7, o modo não tem como ser. Seria modo se tivesse, por exemplo, finalmente, vamos dizer assim, ó, ou brevemente, tá? Ou melhor, como que eu digo aqui, ó, acertadamente, o professor Alessandro explicou o assunto, ou seja, foi o modo, a maneira. Então, normalmente aparece o mente, algumas vezes não, tá? Então, o modo está fora aqui. Finalidade não. Mesmo que você veja a palavra fim e aqui o fim, não confunda. Finalidade, não esqueça, é objetivo, tá? Então, o professor explicou o assunto, tá? Aí, normalmente vai aparecer, ó, para quê, ó. Ou a fim de quê ou a fim de, ó. Certo, ó. O professor Alessandro explicou o assunto para que você compreenda. Então, finalidade significa fim, mas no caso de propósito, de objetivo, ok? Então, também não é a alternativa B. Causa jamais, porque nesse caso seria outro conectivo, tá? Então, vamos dizer assim, o professor Alessandro explicou o assunto, tá? Já que a prova estava chegando, se aproximando, ou seja, qual é a causa? Qual é o motivo? Tá? Então, veja, seria o outro conectivo. Portanto, o enfim é um dos conectivos, conectores ou locuções prepositivas ou adjuntos adverbiais que expressa, tá, informação a mais, ou seja, circunstância de tempo. Anota isso aí, tá? Que muitos confundem com finalidade, mas eu já te expliquei, não esquece. Finalidade é propósito, é objetivo, é intento, é fito. E nesse caso aí, expressa a circunstância de tempo. Enfim, né? Acabou. Questão 8. Tá? Assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas corretamente. Tá? É outro tipo de questão que aparece muito nessa banca. Aqui, sem dúvida alguma, né, gente? Tá? O vatapá, fênix, né? E juiz. Então, nesse caso aqui, sem dúvida alguma, alternativa A. Por que não alternativa B? Porque hoje, de acordo com a norma convenção ortográfica, nova lei que alterou aí, né, a convenção ortográfica, mudou 0,5% da língua portuguesa, mas fique atento. Então, assembleia, por exemplo, não precisa mais de acento. Jiboia, boia, então, essas palavras aí, né, proparoxítonas, tá, gente? Com esses ditongos aí, não precisam mais ser acentuados, tá? Herói continua com acento. Muita gente confunde, ó. E a banca sabe disso. Agora, por exemplo, a assembleia, hoje você vê por aí, mas em concurso, se vier com acento, não precisa, tá? Então, não tem mais acento. Então, é o que acontece aqui na letra B. Aqui na C, né, faltou o acento aqui no caso, tá? Dessa palavra aí, álbum, né? Então, tem que ter acento. E também foros. E a alternativa D, nesse caso aqui, faltou o acento aqui em bíceps. Portanto, a alternativa correta é a alternativa A, ok? Então, você já está percebendo o padrão, né, gente? Eu acredito que eu fui pioneiro aqui no YouTube a colocar prova de português, assim, comentando dessa banca. Eu acredito que tem gente aí vindo na maré, aproveitando que está começando também a se espertar. Mas você viu que eu fui o pioneiro de colocar, de comentar. Gente que não conhecia, nem sabia que essa Consulplan existia, gente que confundia ela com o Instituto Consulplan. Então, tá aqui, você viu primeiro aqui no meu canal, professor Alessandro, eu tenho certeza que eu estou lhe ajudando bastante. Questão 9, penúltima no nosso vídeo de hoje. Todas as alternativas abaixo apresentam possíveis casos de ênclise. Gente, eu tenho uma aula sobre esse assunto, tá? Ainda do meu primeiro canal. Mas assista lá que eu explico de uma maneira que você vai entender. Na língua portuguesa nós temos a ênclise, ou seja, como pronome oblíquo, ele vem depois do verbo, tá? De acordo com a norma culta, por exemplo, eu tenho que escrever dei-me, né, ou falar. Isso aqui nós chamamos de ênclise, ou seja, é a posição que os pronomes oblíquos, né, eles vão ter em relação ao verbo. Antes do verbo ênclise.
tá? Antes do verbo, nós chamamos de próclise, né? Que no caso, nós falamos ou escrevemos no dia a dia, por exemplo, me dá, me beije, me abraça, ou seja, nesse caso é próclise. E nós temos a mesóclise, que é um caso bem escasso na língua portuguesa, você vê muito na Bíblia isso aqui, né? Quando o pronome oblíquo ele vem no meio do verbo, dar-te-ei. Então, quase ninguém escreve ou fala assim. Então, a banca, mais uma vez aqui, na questão 9, o comando quer saber o quê? Ó? Todas as alternativas abaixo apresentam possíveis casos de ênclise, só que um não. Como assim, professor? Simples, tá, gente? A próclise, a ênclise vai existir quando não tiver um atrator, ou seja, uma palavra ou palavras que atrai o pronome oblíquo para antes do verbo. Então, se não tiver, eu posso ou colocar a ênclise ou a próclise. É o que acontece, por exemplo, aqui na alternativa A. Ó, a menina se encolheu. Nesse caso aqui está o quê? Uma próclise. Mas eu posso possivelmente colocar depois do verbo. A menina encolheu-se na cama, ó, sem nenhum problema. Por quê, professor? Porque eu não tenho nenhuma palavra que atraia e que a norma diga, opa, se tem uma palavra que atrai o pronome oblíquo se aqui, para antes do verbo, ele deve ficar aqui na próclise. Então, nesse caso, a alternativa A não nos serve. B, aqui não, ó. Aqui de cara eu já tenho o quê? Ó? Eu tenho o pronome, né? Todos. Eu tenho aqui esse pronome oblíquo. Por quê? Porque nesse caso eu tenho um atrator, uma palavra que não vai permitir que o SE venha para depois do verbo. Então, sempre nesse caso aqui, tá? Eu só vou poder ter a próclise e nunca a ênclise. Então, aqui nós achamos já a alternativa correta, que é a alternativa B. Então, presta atenção. Palavras que expressam negação, afirmação e outras expressões, tá? Pronomes relativos, tá, gente? O que e etc e tal, tá? Como eu falei, eu tenho uma aula sobre esse assunto. Assista lá, um vídeo antigo, mas ele vai lhe ajudar. Eu explico lá com uma didática que eu tenho certeza que você vai entender, que você vai ver lá os casos de próclise, né, os casos de ênclise e de mesóclise da língua portuguesa, certo? Alternativa C, ó, tá? Precisou se virar para evitar o acidente. Precisou virar-se. Sem nenhum problema, eu poderia colocar aqui, tá? Então, o pronome veio antes do verbo, mas eu poderia colocar simplesmente depois do verbo, sem nenhum problema, porque eu não tenho, de novo, nenhuma palavra que atrai. E a D, aproximou-se. Nós já temos aqui um caso de ênclise, porque, de acordo com a norma culta, início de oração, tá? Nesse caso, nós temos que colocar o pronome depois do verbo, ou seja, ênclise. E presta atenção, gente. Às vezes a banca coloca o quê? Uma oração aqui, ó. E vamos dizer, não sei o que, terminou lá com a frase, terminou com a palavra Brasil. Aí olha só, você vai começar assim, ó. Se reflete, tá? Coloca se reflete. Então, veja só, é o mesmo princípio aqui, ó. Tá? Às vezes a banca faz isso porque tem muito candidato que não tem essa informação. Então, e vai iniciar a oração, vai ter pronome oblíquo, ênclise, depois do verbo. Vai se iniciar a oração, depois da vírgula, a mesma coisa. Ao invés de se reflete, reflete-se. Precisa-se, né? Refiro-me. Ok? Então, gabarito da questão 9, alternativa B. Todos se manterão na luta. Não tem como, nesse caso, o pronome oblíquo ir para depois do verbo, porque nós temos uma palavra atratora. Para finalizar, essa questão aqui você encontra também num dos vídeos que eu preparei para o período de pandemia para os meus alunos do ensino médio, mas ela vai lhe ajudar a aula sobre substantivo, gente, que às vezes a posição do substantivo e do adjetivo, uma vez que você altera, pode também mudar o sentido, tá? Então, vamos lá. Nesse caso aqui, inclusive, ó, eu já vou direto ao gabarito da questão, que é um exemplo que eu trabalho nessa aula, que eu trabalho com os meus alunos, tá?
Então, veja que esse assunto aqui, notadamente outras bancas não cobram muito, mas aqui aparece, vez ou outra, tá? Então, o que acontece? Quando eu digo grande homem, tá? Não é a mesma coisa quando eu digo homem grande, tá? Isso eu explico na minha aula sobre substantivo aqui, ó. Então, uma questão dessa aí, por exemplo, quem estudou comigo, vai uma questão dessa concurso, vai lembrar da aula do professor Alessandro. Então, homem grande, nós estamos falando de tamanho aqui, ó. É o cara gigante, alto. É isso? Nós estamos falando de medida, de comprimento. Agora, grande homem, tá? O professor é um grande homem, fica nos ajudando. Aí, nesse caso, eu estou me referindo a caráter. Eu estou me referindo a postura, regra de etiqueta, tá? De pessoa educada. Então, olha só, é totalmente diferente o significado. Veja que eu tenho as mesmas palavras, tá? Eu tenho substantivo e eu tenho o adjetivo, nesse caso. Mudou, nesse caso, a posição do substantivo e do adjetivo e mudou o sentido, o significado. Não é isso? Só que nem todos os casos isso vai acontecer, como na alternativa A. Mágoas estranhas continuam sendo estranhas mágoas. Como na alternativa C. Beleza diferente, quando eu coloco diferente beleza, continua o mesmo sentido. E na alternativa D. Bons momentos, quando eu coloco momentos bons, não altera o sentido. Agora, esse caso aqui, como eu falei, eu explico na minha aula sobre substantivo. Veja lá, pesquisa. Tá aí na playlist aqui do concurso público de Moju, certo, gente? Então, mais uma vez, agradeço ao Papai do Céu por dar essa oportunidade de preparar esse vídeo para você. E até o próximo vídeo, né? Que ainda vai ter vídeo? Vai, porque o pessoal do nível superior pediu e também o pessoal do nível fundamental. Então, enquanto a gente tiver tempo de preparar a aula para você, eu estarei preparando, tá ok? Um abraço do professor Alessandro e até a próxima oportunidade, se o Papai do Céu assim permitir.